Pessoal, seja bem-vindo ao canal da Rede Formar. Esse é o nosso podcast Histórias Inspiradoras. Meu nome é Aline Álvares, eu sou responsável técnica, médica veterinária e professora do curso de auxiliar veterinário da Rede Formar. Hoje a gente trouxe aqui uma convidada extremamente importante e muito querida para a gente, que é a nossa ex-aluna Thaís. Oi, gente, prazer. Meu nome é Thaís, eu tenho 26 anos. Eu me formei em 2019, mais ou menos. E eu trabalho nessa área de auxiliar já tem mais de uns 4 anos, né? Mais de Pelo uns menos. 4 anos. Pelo menos uns 4 anos, né? É... Thaís, então conta um pouquinho aí pra gente sobre você, um pouquinho da Thaís. Me fala um pouquinho da sua história. Então, eu tenho 26 anos, eu moro em Belo Horizonte, né? E eu trabalho em 2 lugares atualmente nessa área. E tô amando tudo que eu faço hoje. Ai, que bom, Thaís. E quando que você decidiu assim, né? Você tá com 27 anos. Desde quando que você se imagina trabalhando com animais? Eu acho que desde criança. É mesmo? Tem alguma É... experiência interessante assim que você fala assim, nossa, é isso que eu quero mexer, é com isso que eu quero trabalhar? Então, eu sempre tive muito apego aos animais, né? Mas em todos os sentidos. Tipo assim, eu sempre fui muito curiosa também, né? Além de animais, eu também gosto muito de esporte, mas esse lado dos animais me pegava muito. Aí eu ficava pensando, será? Uhum. Aí, quando eu tava adolescente, aí eu vi falar sobre, tipo assim, veterinária, e aí depois, com o tempo, eu descobri que existia um curso de auxiliar, e aí eu fui criando mais interesse ainda sobre a profissão. Aí eu falei, gente, eu preciso tentar. Atualmente você tem animal em casa? Eu tenho um gato e um cachorro. Ah, sim, já são mais velhinhos, mais novinhos. Eles estão adultos. Olha para você ver que interessante, né? Você tá na área já assim trabalhando há 4 anos e você só tem dois animais. Só dois. Geralmente a gente acumula, né? A gente tem que ter um autocontrole dentro de casa. Tem que ter. Eu tô com 6 gatos atualmente, sabe? Eu pego assim, vai um de cada cor, né? Tem umas cores bonitas, a É, gente tipo, esse eu não tenho em casa, vou levar. é desse jeito. Cachorro também é a mesma coisa, né? Você pega um, vai pegando o É, outro, vai pegando o não, eu outro. sou bem controlada quanto a isso. Acho que é porque eu já tenho muito contato, né, com os Uhum, animais no geral. Eu vejo muitos animais durante o dia. Então, tipo assim, toda a minha trajetória ali, eu tô vendo um animal ou outro. E uhum. aí, quando eu chego em casa, eu, tipo assim, o meu animal mesmo, de estimação, ele tá ali mais para conforto dele, pro meu conforto, Uhum. né? E para me conseguir entregar para ele o que ele precisa, eu não, tipo, se eu tivesse 5 animais, eu não conseguiria redobrar essa Ai, atenção, nossa. entendeu? Porque É. eu já faço isso fora de casa, e aí dentro de casa eu teria que ter uma atenção muito mais redobrada e eu não conseguiria. Isso é um ponto muito importante, né, pra É, gente que trabalha na área. Porque quando a sim, gente começa a trabalhar na área, a gente percebe que é caro, é difícil, sim, demanda tempo, né? Então, às vezes, você ter uma quantidade menor de animal te ajuda, sim, né? A dar para ele o que realmente ele ele quer. E o precisa, que ele o precisa. que ele precisa, questão de qualidade de vida, saúde, bem-estar, né? Porque a Sim. gente vê muita gente aí tendo 10, 15, 20, É, né? e de fato não consegue controlar, porque é uma Não dá. demanda muito grande. É muito grande, não dá conta de Não dá. mexer, né? Não, ai que ótimo então, né? Thaís, então hoje você já falou pra gente que atualmente você está trabalhando em 2 locais, né? Sim. É, o seu projeto de vida daqui pra frente, então, né? A partir desses 2 locais, o que que você está pretendendo construir ao longo desses anos? Que a gente já estava até conversando um pouquinho antes É, aqui. Ah, então, tipo assim, tenho um projeto bem futuro, né? Ele já tem bastante tempo. De ter um investimento próprio mesmo. Isso é mais pessoal, é sobre um investimento meu. Então, no decorrer da minha carreira até hoje, eu consegui adquirir conhecimento justamente para me conseguir dar iniciativa para o projeto que eu quero. uhum, Entendeu? Hoje em dia, trabalhando em 2 lugares, eu faço funções de auxiliares e funções totalmente diferentes. uhum, Porque a função de auxiliar, ela tem a prática com os animais e tem a prática com os materiais, sim, né? E nos 2 lugares eu faço funções totalmente diferentes. uhum. Então, eu tenho a prática com o animal e no outro eu tenho a prática com os materiais. Isso me faz ter mais flexibilidade e mais conhecimento da área, né? Me deixa muito mais ampla. E meu objetivo hoje, é terminar a faculdade e dar o primeiro passo pro projeto que eu quero, né? Que lá na frente é ter um negócio próprio.
Ai, com certeza você vai conseguir, né? Essa questão do auxiliar veterinário, ele executar funções diferentes, isso daí é muito bom para a gente se formar como profissional, Sim, né? Às vezes a pessoa pensa, um pouco, coloco até para você como um pouquinho limitado. Ah, o auxiliar veterinário, ele vai só mexer com animais. A gente sabe que não é não, isso. A pessoa, ela tem noção ela aprende, né, sobre questão de compra, orçamento, sim, controle de gestão, estoque, gestão, relacionamento interpessoal. Então, envolve tudo, porque sim, além do animal ali, a conexão entre o animal, né, e você é o tutor. Então, sim, não tem como você não passar pelo tutor. Para você passar pelo sempre, tutor, você tem que ter habilidade para isso. sim, Né? E fora essa questão de gestão também, né? Imagina, você já tem seu projeto aí, de montar o seu negócio próprio, né? Essa parte aí do administrativo, da organização, ela é fundamental, né? sim. Porque senão a gente quebra, né? É. Isso aí não tem jeito. Tem que ter, e tem que ter uma noção, né? Então, tipo assim, isso é muito importante. Não, quanto Muito, custa, muito. quais os fornecedores, Sim, né? Faz uma diferença tão tem grande, que né? ter essa amplitude nesse Nossa, conhecimento. faz muita diferença mesmo, né? Isso daí, eu lembro que eu trabalhei em uma clínica veterinária há um tempo atrás, há uns anos atrás, que tinha uma moça lá que ela era responsável por toda essa parte, ela era Hum, auxiliar veterinária. O dia que essa menina faltava, era o caos. é assim mesmo. Se instalava o caos na clínica, Sim. porque ninguém tinha noção de nada, aonde estava, quem contatar, era ela que fazia. Uhum, Então, assim, olha o tamanho da função que ela representava dentro da clínica, né? sim. Tanto que, na época que ela entrava de férias, juntavam 3 pessoas para substituir o que ela fazia, e mesmo assim a gente não deixava limpar, tadinha, no período de férias dela. Acho que acontece com você Sim, também, sim, né? acontece. É comum acontecer isso. Agora, ô Thaís, conversando mais um pouquinho sobre isso daí, em relação à faculdade de medicina veterinária, você falou para mim que você chegou a começar a fazer, Sim. né, e parou. Conta um pouquinho por que que você parou. Então, eu comecei a faculdade e aí as aulas eram EAD. Então, tipo assim, de fato a gente não consegue prestar muita atenção, né? A gente não tem esse foco 100% nas aulas. E eu tinha uma carga horária reduzida. Eu trabalhava em um lugar, fazia estágio, porque eu também tinha acabado de finalizar o curso, né? E isso começou a me sobrecarregar, porque toda vez que eu abria as aulas, eu dormia. Dormi em todas as aulas. Não prestava atenção. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo aprender nada, eu vou ter que trancar. Eu tranquei. Uhum. E aí eu dei uma estabilizada na vida. Só que aí, tipo assim, foi levando, as coisas foi levando, foi levando, foi levando. E hoje em dia, tipo assim, eu adquiri conhecimento com a área, atuando como auxiliar, e agora eu preciso voltar para veterinário para me finalizar aquilo que eu comecei, né? Beleza. A gente estava comentando, isso aí foi até tema de alguns podcasts nossos, se eu não me engano, ou algumas postagens que a gente fez, né, sobre essa questão da legalização do curso de medicina veterinária EAD. Né? Porque tem muitas faculdades que já fazem algumas aulas EAD e esse feedback que você deu pra gente, ele é muito importante porque é o que a gente bate na tecla. A questão de um curso, seja um curso de auxiliar veterinário presencial ou um curso de medicina veterinária presencial, isso daí é fundamental para o aprendizado do Sim, aluno. Querendo ou não, uma disciplina que ela é feita à distância, no modelo online, ela acaba não gerando tanta interação e tanto aprendizado como a própria disciplina presencial, sabe? sim. E é algo que a gente preza muito e a gente bate muito na tecla. Tanto que na época da pandemia, quando você estava fazendo o curso e a gente teve que É, obrigatoriamente ir para o EAD, você lembra da dificuldade que foi foi, horrível né? mesmo. Foi horrível, é difícil a adaptação, né? Sim, Apesar de a gente ter feito os esforços que a gente deveria, que a gente tinha que ter feito, a gente sentiu uma um queda, baque, é. né? Uma queda no aprendizado muito grande do aluno presencial e do aluno online, né? Uhum. Então, a gente aqui, pelo menos da escola aqui, a gente bate muito nessa tecla e compra muito, sabe? Essa briga com essa questão de o ensino ele ter que ser presencial mesmo. Tem que ser presencial, até porque a prática a gente adquire presencialmente, né? E quando a gente trabalha nessa área, gente, pelo amor de Deus, a gente não trabalha pelo telefone, né? Impossível, A gente mexe gente. com vida, a gente mexe com vida, né? Aham.
Então, a gente precisa dessa prática. Sim. É necessário, é um fato obrigatório que tem que ter. É. Não tem opção de não ter. Imagina, você pega hoje aí, a própria medicina humana já tem consulta online, Sim. né? Só que como você vai fazer consulta online com um paciente que não fala, não tem jeito. Tipo assim, as consultas online são em casos, assim, básicos. Banais, né? Tipo assim, uma sinusite, são coisas que... Uma gripe leve. são coisas que dá pra fazer. Mas agora, fazer um atendimento online com animal... É impossível Impossível. fazer. É Entendeu? impossível. O animal não fala, o tutor não consegue, infelizmente, o tutor não consegue explicar de fato o que está acontecendo. Não tem treinamento. A gente precisa fazer as avaliações clínicas inicialmente para poder avaliar da melhor forma o animal. Então, tipo assim, eu acho que isso tudo é válido. E a gente não tá só ali por estar, a gente tá ali porque ama o que faz. Isso Entendeu? mesmo. Isso é uma coisa super importante. Por mais que tem gente que acredita que tá sendo muito valorizado esse lado dos animais e tudo, mas isso é super importante. Tem gente que leva esses animais como, tipo assim, apoio emocional, tudo, entendeu? Uma parte de uma família. E a gente tem que tratar da melhor forma possível. É isso mesmo, né? A gente trabalha pensando nisso, né? O animal, ele é parte da família. Sim. Então, ele precisa de um atendimento Sim. diferenciado para ele mesmo, porque Sim. ele não fala, Não né? fala. Então, a gente tem que tentar fazer o máximo para poder interpretar. E como a gente vai interpretar isso sem prática? Fica complicado E por mesmo. vídeo chamado, com certeza É não. impossível. Então, Thaís, quando a gente fala assim, né, em questão de ponto-chave, ponto principal, o que te fez tomar a decisão de entrar para o curso de auxiliar veterinário? Então, eu tava numa fase da minha vida que eu acho que era de rebelião, assim, que eu queria. Pensei, meu Deus, nem cheguei nos 30, estou me auto-questionando o que estou fazendo da minha vida. E eu lembro que eu praticava muito esporte, né? Eu jogava bola e participava de campeonatos e tudo. E aí, um belo dia, eu me auto-questionei sobre a minha posição, sobre aonde eu estava, o que eu estava fazendo. E eu resolvi ir embora de casa. Do nada. Resolvi ir embora de casa e falei, vou morar fora, porque eu preciso descobrir um pouco da vida fora da minha casa, porque eu preciso ter essa experiência. E aí eu conversei com uma amiga minha, na época, ela falou, então vamos. Aí foi eu e ela, sem dinheiro, sem nada, e fomos por livre e espontânea vontade. E o primeiro lugar que a gente foi em Goiânia. Nesse trajeto até lá, eu lembro que eu tava mexendo no telefone e tal, e aí eu vi um vídeo de um animal, né, na internet. E aí eu achei super interessante. Depois eu vi uma propaganda da Rede Formar. E aí eu falei, uai, um curso de auxiliar, o que seria? Aí eu dei uma olhada, dei uma pesquisada, e aí lá tava mostrando que tinha inscrições pra ganhar bolsa. Aí eu falei, vou fazer. Ai, que ótimo. Aí eu falei, vou fazer uma inscrição, e se der certo, deu. E eu fiz inscrição, viajei, e fui, passei um ano viajando e tal. Quando chegou, tipo assim, no final do ano, eu recebi a mensagem que eu tinha ganhado a bolsa. Ai, que bom. Aí eu falei, não, ganhei a bolsa, então eu vou voltar. Aí eu passei um ano viajando, morando em vários lugares. E aí eu voltei e falei, agora eu vou fazer o curso, porque é isso que eu quero. E aí resolvi fazer, sem pensar duas vezes, às cegas. Gente, coragem. Eu nunca nem saí de Minas Gerais direito. Tem pouco tempo que eu tava morando com a minha mãe ainda, praticamente, que eu fui embora de casa, aí eu voltei pra casa, fiquei lá quietinha com a minha mãe. A menina com nem 20 anos direito, vou embora, fui pra Goiânia. Tá louco. Coragem, Thaís. Teve coragem, viu? Eu acho que eu tive mais coragem do que a minha própria coragem mesmo. Mas que bom, né? Que isso serviu pra você se Sim, tornar acho que quem isso, você é hoje, né? acho que isso me, tipo assim, me fez evoluir bastante. Como Ai. pessoa, como forma de pensar. Eu acho que tudo. Assim, Gente, não façam isso, gente. Mas, se tiverem coragem. A gente não tá estimulando ninguém a sair de casa e ir pra Goiânia. Pelo tá? amor de Deus. Mas o que a Thaís fez foi um autoconhecimento dela mesmo, tá? Também dá pra fazer isso com terapia, viu, gente? Não é só. Sim, eu acho que tem. sair de casa, Hoje em dia a não. gente tem meios, né, gente, que possa levar a gente nesse caminho muito mais fácil. Ai. Mas foi bom pra você, foi muito bom. Sim, né? foi muito Porque, bom. quando você começou a fazer o curso, eu lembro muito bem. Você era uma pessoa muito amadurecida pra sua idade.
Eu achava, assim, a forma de você conversar, de você interpretar, de você colocar sua opinião, você sempre foi muito amadurecida. Com relação aos seus colegas dentro de sala, que tinham a mesma idade ou até idade superior. Uhum. Então, e essa questão aí de você se autoconhecer, tomar essas decisões, puxar responsabilidade para você, te fez ser quem você é hoje, senão não teria, né? Quando você chegou no curso de auxiliar veterinário, assim, qual foi a sua primeira percepção, sua primeira impressão? O que você viu? Ah, eu fiquei muito feliz. Aham. Tipo assim, com a estrutura, com as aulas, a dinâmica. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu tava, tipo assim, realizada sem ter realizado ainda tudo. Não tinha nem A primeira começado. aula, assim. É, tipo, eu já fiquei, tipo assim, gente, é isso mesmo. Eu tô amando todas as aulas. O fato de, tipo assim, eu estar ali mexendo com uma coisa que eu gosto e ao mesmo tempo me trazendo coisas que eu não sei, isso me faz despertar muito interesse. Com certeza, né? Só É. pelo seu jeitinho, dá pra ver que você, tipo, parece uma esponja que vai só absorvendo conteúdo. Tipo assim, eu não sei, eu quero absorver de qualquer forma, eu preciso dessa informação. E aí foi isso. E você teve algum desafio, assim, que chegou em uma época do curso que você falou assim, será que realmente eu vou dar conta, sabe? Você teve desafios para fazer o Sim, eu curso? tive muitos desafios. Quais, por exemplo? Eu tive muitos desafios, não só financeiro, mas, tipo assim, conhecimentos também, porque, Uhum. assim, por mais que eu tenha essa forma, né, de, tipo assim, eu quero absorver tudo positivamente, eu preciso de adquirir esse tipo de conhecimento, eu ainda tenho uma certa dificuldade de ainda prestar um pouco de atenção. Uhum. Então, em algumas coisas que geralmente são conteúdos ou matérias que eu não crio interesse, eu tenho uma certa dificuldade para focar neles. Então, teve partes do curso que teve matérias que eu, tipo assim, eu falava, gente, eu não tô com interesse de aprender. E Tá aí, chato, né? tipo assim, eu ficava, gente, eu preciso me obrigar a entender esse tipo de matéria, porque faz parte, né? Uhum. Acho que isso foi um dos pontos. E a questões financeiras também, porque chegou um certo momento do curso, eu recebi ajuda também, mas chegou um certo momento do curso que eu tinha que pagar e eu já não tinha dinheiro mais. E aí eu trabalhava fora, né? Eu fazia propaganda, eu fazia panfletagem, fazia de tudo que eu pudesse para conseguir pagar o curso, porque era isso que eu queria. Gente, a Thaís trabalhava como modelo, É. tá? Ela trabalha como modelo até hoje. Depois vocês vão ver alguns vídeos dela no YouTube, tá? Ela fazia também, né? Você fazia esses trabalhos assim para poder conseguir dinheiro para pagar a Sim, parcela do curso vai e pagar até a a parcela do condução, curso, né? condução, material. Gente, tem que ter material, tá? Sem material não se faz um curso. Não importa o curso que seja, Tem que tem ter que um ter material. material. Aham. Então, tipo assim, muitas das vezes, para conseguir chegar até o curso e conseguir fazer as aulas, muitas vezes eu voltava a pé. Na verdade, todas as vezes eu voltava a pé para minha casa e não é perto. Longe, é uma ótima É, caminhada. é uma ótima caminhada. Eu acho que, tipo assim, quando a Aline, gente, minha professora, ela falou assim: "Gente, vamos ter uma aula prática hoje. Aí cada um traz um animal. Aí eu pensei, e agora? Vou levar um animal a pé até o curso, mas no final deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Minha mãe também me ajudou nesse dia. Eu voltei porque eu peguei a cachorra dela. É, pega emprestado os cachorros. Exatamente. E foi isso, tipo assim. Acho que foi Uhum. um dos primeiros obstáculos que eu passei. É, a gente pega emprestado, né? Cachorro, Sim, gato, né? Pega tudo. com o vizinho. É uma piada essas questões das aulas práticas, né? E esse é Sim, um ponto muito importante que você falou. Quando você pega, você faz um curso de uma dimensão dessas, porque o curso de auxiliar veterinário ele é um curso grande, sim, ele é um curso pesado. E ele não é a medicina veterinária ainda, né? Mas é um curso que tem um agregado aí muito grande em relação a empenho, a material, a disciplina, a estudo, né? Porque às sim, vezes a pessoa pensa que vai lá uma semana, uma vez por semana, 2 horas por dia e pronto, acabou. Não é, é estudo diário, estudo constante, né? sim, Você tem trabalho, você tem pesquisa que você tem que fazer. Então demanda muito empenho, dedicação mesmo, sim. né? Para poder você fazer o curso e conseguir cumprir ele, né? A Thaís, gente, para vocês terem ideia, ela voltava a pé todos os dias e ela formou com uma das maiores taxas de presença do curso, tá? E ela morava longe, viu, gente? Ela não morava perto, não. Aonde que você morava, ô Thaís? Eu morava e moro ainda, né, Ainda, né? Aham. atualmente. Eu moro no bairro Santo Antônio. E o curso era na Praça da Estação.
Então tinha que descer É, tudo. quando eu tinha que voltar do curso, eu voltava a pé, então eu saía da praça da estação até a minha casa. Subir É, toda a vida, né? Gente, pelo menos meia hora de caminhada aí todo era mais dia, ou menos isso né? mesmo, É, uns meia hora de assim, caminhada. andando rápido, né? Aham, Andando rápido. Lá é bem distante mesmo, né? é, Mas é aquilo, se a gente não se dedica, a gente não conclui sim, nada, né? E dentro dessa questão aí de todo o contexto do curso e tudo, as dificuldades que você teve, em algum momento você sentiu medo? sim. Qual momento que foi? Eu acho que quando eu fiz o meu segundo estágio. O que que aconteceu que te gerou esse medo tão grande? Você teve medo de quê? Você teve medo de não conseguir, de matar um animal, de não formar, de achar que não era Sim. sua área? O que que foi? O medo maior foi, tipo, com a vida mesmo, né? Tipo assim, que eu tava lidando com algo mais sério e que eu tinha aquela responsabilidade sobre a minha pessoa. Hum. E aí, tipo assim, eu tive um certo medo de talvez não dar conta Nossa, do menina, até arrepiei. trabalho. É, Sabe por que que eu até arrepiei? É a sensação que eu tive também quando eu peguei o animal pela primeira vez na minha mão. Foi um sim, animal intoxicado. A vida tá na sua mão. Se você não é, souber o que que você faz ali no momento, você perde. é uma sensação, tipo assim, não é parecido com uma sensação de perda, Hum. mas é o começo de uma sensação de, tipo assim, de instabilidade que a gente Impotência, tem, aham, que a incapacidade. gente se auto-questiona, tipo assim, será? Será que eu realmente vou dar conta? Uhum. Eu tenho que entregar. E ao mesmo tempo eu me questiono se eu realmente posso fazer isso, Uhum. entendeu? A gente tem que focar sempre em fazer o melhor que a gente pode, né? Sim, Mas as perdas virão, querendo ou sim, não, com né? É o certeza. que a gente sempre coloca aqui, né? Nem tudo são flores. O curso, a área da veterinária, ela é uma área muito bonita. Eu, particularmente, eu acho que você também, a gente é apaixonado pela área da veterinária. Sim, Mas a gente sabe que o rojão não é pequeno, não. né? Então o peso ele é grande. A gente tem a parte boa, mas também tem a parte que é ruim. E que a gente tem que saber ponderar aquilo pra gente não adoecer, né? Nem Uhum. tudo é a gente que resolve. Não vai ter Não. jeito, né? Não Tem depende coisa só que da tá gente. fora da nosso orçado, que a gente Não não tem consegue como. ter controle. Infelizmente não consegue. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor Sim, sempre, né? E Thaís, teve algum momento durante o decorrer desse curso aí que você fez que marcou sua vida? sim. Qual? Então, durante uma aula que a gente teve com a Aline, ela disse sobre a função dos auxiliares, e uma das frases dela foi que existem auxiliares que serão auxiliares, muito bons auxiliares, mas existem auxiliares que serão quase um veterinário, Uhum. que não é muito fácil de se achar, mas que tem. Isso é possível. E aí eu pensei, eu quero ser um desses, então. Você quer estar sempre entre os melhores. Eu pensei, eu quero ser o que não tem, né? Eu quero ser algo diferente. Então, eu Uhum. quero ser um desses auxiliares. Ali foi, tipo, um ponto crucial. Pra mim ter É, muito mais motivação de, tipo, finalizar aquele curso. isso com certeza. E arrepiei de novo. Porque é tão gostoso você ver, sabe? Assim, você vê que a gente estimula vocês a serem os Sim, melhores, porque a capacidade de vocês é absurda. A capacidade do aluno de auxiliar veterinário, ela é absurda, só que depende dele. Às vezes a sim, pessoa ela fica presa na própria mente dela de que eu vou ser básico, sim. né? Porque o básico não assume Não. responsabilidade. Então, a pessoa que ela quer elevar o padrão dela, ela vai assumir responsabilidade. É a frase do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O auxiliar veterinário é a mesma coisa. Você É. quer ser um auxiliar veterinário mais ou menos, aquele Sim, padrãozinho aquele, tipo, ali? básico mesmo. Ok. Agora, se você quer ser aquele que é procurado, que é requisitado, que é Sim, pego a laço, aí você tem que ter o diferencial, tem né? que ter. E é isso mesmo, você vê, essa questão dos serviços, né? Você pula sempre de um serviço para o outro, se você quiser. Você tem essa Eu versatilidade. tenho essa O flexibilidade, eu pessoal te procura, o consigo. pessoal te Sim, chama. tá bom. Então, Thaís, dentro desse contexto que você está falando, né, que essa questão aí de você buscar ser sempre a melhor, né, ter o diferencial, você acha que isso aí influencia até em questão de valor salarial? Vamos pensar assim para o auxiliar veterinário? Porque é uma dúvida que até os alunos sempre comentam, sabe? Ah, professora, qual que é a média salarial do auxiliar? Eu sempre respondo o seguinte, a média salarial do auxiliar, ela vai de acordo com a capacidade que ele tem. Entende? Porque eu tenho auxiliares veterinários que recebem um salário mínimo, assim como eu tenho auxiliares veterinários que recebem bem. Por que que eles recebem bem? Porque eles têm esse diferencial. Você Sim. concordaria com isso? Você que já está na área? E certeza, cê
Com certeza. Isso influencia muito. Quando a gente tem um conhecimento para mais do que o básico, o nosso valor salarial, ele realmente ele aumenta, né? Pelo conhecimento que a gente tem, pelo que a gente pode fornecer para aquela empresa, para aquela clínica ou aquele hospital que você esteja trabalhando, né? E, tipo assim, o questionamento sobre o auxiliar poder receber bem ou não, vai depender mais do próprio auxiliar e também do ambiente que ele trabalha, né? Porque hoje Uhum. em dia, tipo assim, tá sendo um tabu, infelizmente, tipo assim, a gente não espera um salário excepcional, não, tanto a gente quanto o próprio veterinário também, Uhum. né? Que ainda a gente tá nesse questionamento, mas sim, a gente ainda pode receber um salário muito bom como auxiliar, Uhum. né? Um Desde salário que acima de um salário mínimo. desde que Desde que, você se mostre, né, com sim, a capacidade para poder exercer uma função desde de que você responsabilidade, entregue né? todo o material. Isso aí vem muito com a questão do profissional da área da veterinária mesmo. Assim, eu tenho amigas médicas veterinárias formadas que dirigem van escolar, entendeu? Assim como eu tenho amigas médicas veterinárias que trabalham muito e ganham pouco, Sim, né? E tem outras também que trabalham muito, ganham bem também. Então, assim, eu acho que é variável. Assim como eu tenho os alunos, eu tenho um aluno que recebe bem, que recebe 3, 4 mil reais por sim, mês. Eu tenho alunos que recebem um salário mínimo, sim. né? Então, é aquela questão, se você tá ali dentro do ambiente e você tá vendo que você não está sendo valorizado pelo serviço que você faz, você busca outra oportunidade, Sim. né? É o que aconteceu recentemente com uma aluna minha que estava conversando comigo. Ela trabalha, né, há muito tempo em uma clínica. E ela achava que o salário dela não estava muito bom. Então eu mandei para ela 2 vezes vagas para auxiliar veterinário em outras empresas, né? Aí eu virei para ela e falei: olha, o que que você tem que fazer é sentar com o seu chefe, falar para ele o que você faz dentro da empresa e falar para ele que você está buscando outras oportunidades porque o salário não compensa. Vai caber a ele te valorizar como profissional ou não, Sim, né? Porque eu acho que a gente tem que ter essa coragem para falar, tem. né? E foi o que ela fez. Aí, recentemente, ela virou para mim e falou: não, Aline, eu fiz isso antes de ir lá na outra clínica que você me recomendou. E para você ter noção, eu te agradeço demais, mas ele aumentou meu salário para um valor que eu nem tinha noção que ele aumentaria. Porque ele falou que não podia ficar sem mim. Então, assim, a partir do momento que você mostra o seu potencial, Sim, o seu valor como profissional, a pessoa ela tem ali a opção ou de te perder ou de te valorizar da forma que você merece, sim. né? Isso acontece muito na veterinária, para Muito. medicina veterinária também. Eu não faço só para auxiliar, sabe? Uhum. Então essa valorização ela vai muito do diálogo. É muito comum assim, o ambiente que você tá, ele querer que você mostre serviço primeiro para depois te valorizar como profissional. Exatamente. Não é aquela coisa tabelada. Dentro da medicina veterinária não tem muito isso, aquela questão de tabela. Tem ali o valor do Sim, plantão que eles é. pagam, né? Muitas vezes, às vezes, o valor é péssimo, né? Sim, Aí, à medida que você entra, você mostra da sua capacidade, cabe ao profissional te valorizar, né? sim. Remunerando melhor ou não, É, né? Se não remunera, você busca outra oportunidade, né? E sim. oportunidade não falta. Não sei Não. se você já olhou em grupo, né? De Sim, eu auxiliar. até participo de grupos, né? São, Uhum. na verdade, os grupos eles não são especificamente para auxiliares, né? É Veterinários e grupos de auxiliares. veterinários. Uhum. E lá aparecem vários plantões. Uhum. E assim, a verdade é, quando a gente está fazendo estágio, ali é o ponto crucial para você começar toda a sua base estrutural de conhecimento. O máximo que você puder adquirir, você tem que adquirir. Porque Uhum. é super importante não só a gente fazer isso, como a gente também criar laço com outras pessoas. E quando você mostra um ótimo serviço, a sua contratação, às vezes, nem muitas das vezes, é tipo assim, você tem que ir até o local, né? Uhum. Que hoje em dia É indicação. a indicação faz com que você tenha muito mais conhecimento, porque a pessoa tem certeza sobre o seu trabalho, porque ela já viu você trabalhando, sabe que você tem noção de tudo que está fazendo, do que você simplesmente ter um papel em mão e falar, eu fiz o Eu curso. fiz o curso. Isso mesmo. Teve um aluno Porque meu. isso deixa muitas dúvidas, tipo assim, você fez o curso, mas você tem Mas prática? tem prática? Como que É, é? Eu não te conheço. Quando você é exatamente. recomendado, é outro nível. Teve um aluno meu que começou a fazer estágio em uma clínica e o anestesista dessa clínica, que era um anestesista volante, viu esse rapaz trabalhando e Uhum. falou:
Caramba, esse rapaz, ele é bom mesmo. No mesmo dia, ele foi fazer anestesia em outra clínica. O médico veterinário da outra clínica falou que estava precisando urgentemente de um auxiliar veterinário bom. Uhum. Falou, nossa, chama esse menino aqui, esse menino é ótimo. Ele tá lá nessa clínica até hoje. Ele é gerente da clínica. Vamos colocar que ele é Sim. o enfermeiro-chefe da clínica, Sim. não é gerente, é enfermeiro-chefe da Enfermeiro-chefe, clínica. sim. E ele orienta todos os outros auxiliares veterinários. Entendeu? Isso é Então, a muito bom. questão de você ser reconhecido na área pelos profissionais da área, que vão fazer também a questão das. Vai fazer a sua carreira também, sabe? Não é só ali você ter ali o papel, É, né? Então você tem que participar. Se você gosta da área, você tem que interagir com a área, com sim. os profissionais ao redor também, né? E É. ninguém faz carreira sozinho. Não, Vamos pensar nisso. A gente trabalha dentro do coletivo, sim. né? Então tem que ter a Por mais questão que do algumas contato. coisas a gente faça individualmente, o trabalho ele é sempre em grupo. Ele é Sempre. coletivo. Ele sempre precisa de um suporte de alguém ali do seu lado. Ele sempre, depois que sai de você, ele vai para outra pessoa e por aí vai. Isso é muito bom a gente colocar, né? Porque às vezes a pessoa acha que a conquista dela vai ser sozinha. Não, Não. não existe isso. Não. É conquista do todo, né? Sim. Aqui, Thaís, e durante o curso, no decorrer do curso ali, teve alguma experiência que te marcou? Assim, que você lembra até hoje, assim? Tem. A parte que me marcou nem é com a parte prática que a gente teve fora ali, né, com os animais. Foi uma aula que a gente teve de um trabalho que a gente tinha que fazer um cartaz. O trabalho ficou, gente, impecável. O trabalho ficou impecável. A gente fez um trabalho em grupo. E aí eu lembro que, tipo assim, a gente tinha que fazer na hora. Não era assim, eu vou levar. Não, a gente tinha que fazer na hora. A gente tinha que falar sobre as células, né? Sobre vírus, bactérias no gerais. E a gente tinha que colocar isso tudo no cartaz e deixar super legível, explicativo e tudo. E aí a gente teve uma brilhante ideia de, tipo assim, fazer um trabalho um pouco mais ecológico. Resolvemos fazer uma lâmina com a garrafa PET. Ai, ficou ótimo. Aí a gente imprimiu, acho que foi carrapato, né? Aham. A gente imprimiu o carrapato, eu peguei uma cola transparente, coloquei ali, coloquei álcool para ele expandir, porque a tinta, quando ela tem um contato com o álcool, ela espalha, né? Então eu coloquei ali, coloquei a lâmina, que na verdade não era lâmina, né? Era uma garrafa PET, um pedaço de garrafa PET. Coloquei sobre ela e a gente fez uns repartimentos no cartaz, umas caixinhas. Que aí, caso você quisesse ver aquela peça que a gente colocou ali na lâmina, era só você puxar. Gente, era muito legal. Esse cartaz ficou preso dentro de sala de aula 6 meses direto, tá? Porque todas as turmas que entravam lá queriam puxar as gavetinhas para poder ver os parasitas lá dentro. Foi Era muito máximo. legal. Foi muito bom mesmo esse trabalho. Mas ficou o o melhor trabalho. O melhor foi, tipo, a confecção em grupo. Você Sim. lembra que a gente levou coisa para comer também? Sim, dentro de gente, sala. Gente, foi muito bom. Foi Tem muito coisa bom. que lembra, olha pra você ver, 2019, gente, a gente lembra disso Muito como se tempo. fosse ontem, assim, eu lembro todo Sim. mundo do seu grupo, eu lembro todo mundo sentadinho no chão, vocês ficaram perto do quadro, assim, ó, Foi. o grupinho ali, aí fazia alguma coisa no cartaz, comia coxinha. Era isso mesmo. E Refrigerante. foi até engraçado, porque todo mundo falou assim, quando eu falei, gente, vamos fazer isso, aí todo mundo falou, não, porque isso é loucura, não vai dar. Falei, gente, dá, eu tô aqui planejando na minha cabeça, vai dar certo, vamos fazer assim. E deu certo, E deu né? certo. Aí foi muito bom aquele Foi dia, muito nossa. bom. E, Thaís, quando você fala, assim, em questão de expectativas, você acha que o curso, ele supriu suas expectativas? Como que foi? Então, o curso, eu já tinha olhado outros, né? Eu cheguei a olhar um outro curso, antes de eu achar esse na internet. Uhum, Eu cheguei a olhar um outro, depois de eu ter visto o vídeo, né? Que uhum, me inspirou a procurar e tal. Eu vi um outro, aí eu não gostei. uhum. E aí depois eu achei a Rede Formar. De verdade, eu entrei sem muita expectativa. Eu entrei na expectativa assim, é isso que eu quero, mas não Uhum. entrei na expectativa de, tipo assim, ela vai me entregar tudo, Uhum, né? Porque eu tava entrando às cegas também. aham, Então eu entrei na expectativa de, tipo assim, será que é isso que eu quero? uhum, Era pra conhecer. Quando eu me formei, eu tive certeza que me entregou mais do que eu esperava. Depois de até mesmo ter ouvido histórias de outras pessoas contarem que fez curso em outros lugares e que não sabia metade das coisas que eu já sabia antes mesmo de ter estagiado. Tipo assim, eu formei, eu já estava estagiando, né? Muito uhum. antes. Mas quando eu estava estagiando, muitas das coisas que eu perguntava às pessoas falavam assim, não sei disso. Nunca É, me falaram sobre isso. E de verdade, tem cursos, gente, de auxiliares que, tipo assim, te oferecem o curso e chega lá e fala sobre pet shop. E não é o curso.
É Isso triste, né? falo sobre pet shop, falo sobre investimento. Isso não é uma área de auxiliar. Não, o Não. auxiliar ele é capacitado para cuidar do Sim. paciente. Claro que ele tem aquele Tem dinamismo, né, de mexer sim. nas outras áreas, Mas mas o isso foco. tudo tem que ser passado dentro do curso e tem cursos que infelizmente não entrega isso. Aham. Então, assim, a Rede Formar é um dos cursos até hoje, tipo assim, eu sempre indico. É um dos cursos mais completos que tem em BH Uhum. para auxiliar de veterinário. É um dos Uhum. mais completos. Isso é com os olhos vendados, eu tenho certeza disso. Ah, eu fico muito feliz de saber disso, porque a gente Não, sim. trabalha muito, sabe, para poder tentar entregar para o aluno o melhor. Às vezes a gente tem uma reclamação ou outra, como todo lugar, Todo nem lugar. Jesus agradou a todo mundo, não tem jeito, né? Mas a gente tenta sempre trabalhar com o melhor, oferecendo para vocês o que de Sim. fato vocês vão usar dentro do mercado, sabe? Por isso que eu te perguntei se o curso supriu as suas expectativas, se ele foi realmente o que você almejava, sabe? Se supriu aquilo que você Sim. precisava para poder trabalhar na área. Foi o suficiente, eu acho, para me começar a ingressar e ter uma noção mais que básica, na verdade, Uhum. né? Tanto você tá na área até hoje, né? Exatamente. E muitas das coisas, gente, que, tipo assim, até saindo um pouquinho, que o pessoal pergunta, mas até no próprio curso de auxiliar tem as aulas de laboratório. Uhum. Então, aquilo que o médico faz, né, de tipo assim, olhar se plaqueta tá baixa, tudo isso, você sai do curso sabendo. Aquela noção básica, Noção né? básica de laboratório você tem também. Sim, até porque tem aquela questão do coletivo. Você fiscaliza meu serviço, eu fiscalizo o seu serviço. Sim, Então, ambos precisam de saber dessa parte para poder diminuir erro, né? exatamente. Então, é o que a gente faz, é uma verificação do serviço do colega. Não para poder colocar o colega em maus lençóis, nada disso. É Não. para poder zelar pela vida do paciente mesmo, sabe? Sim, Às é vezes, importante, até porque a área também é cansativa. muito Então, cansativo. acontece sim da gente estar sobrecarregado e nada melhor do que a gente ter um profissional adequado para estar te ajudando Sim, ó, nessa hora, você errou uma entendeu? dose, você viu que a plaqueta tá baixa, você viu que É. tá com Sempre leucocitose, ali, né? tipo, orientando, nunca questionando, mas sempre orientando, porque ali é um ajudando o outro. Isso mesmo, isso é um ponto-chave, assim, que o É, auxiliar e o veterinário, eles sim. são peças fundamentais, elas se encaixam. Se não conseguir se encaixar um ajudar o outro, não tem motivo para ter os dois, né? Exatamente. E você, Thaís, teve alguma dúvida em relação à área que você queria seguir em alguma época da sua vida? Assim, você pensou em outra opção, em outro meio profissional? Teve. Quando que foi? Eu acho que num momento de turbulências que eu trabalhava de noite praticamente, Uhum. eu me questionei se era isso mesmo que eu queria, porque eu Uhum. estava cansada, eu estava exausta mentalmente, fisicamente, e eu me questionei se era essa a carreira, se era a vida que eu queria levar. Uhum. E aí, quando eu consegui um tempo para dar uma respirada, eu percebi que eu, fora dessa profissão, eu não funciono. Ai. Tipo assim, eu perco o interesse. Tipo assim, é como se eu estivesse sentindo um vazio. Que eu Uhum. preciso voltar. A minha energia de antes, eu preciso trabalhar com isso de novo. Eu preciso ter esse Gente. contato direto. Essa adrenalina, eu É, acho que a gente é movido à sim. adrenalina. Quando não tem, a gente sente falta. A gente não gosta muito de ficar naquela coisa pacata, Não, não. se tiver muito parado, a gente não quer. É por isso que a gente dá certo na profissão, né? Uhum, Thaís, e a gente sabe aqui que você fez, né, uma parte do curso de medicina veterinária online. uhum. Dentro desse curso aí, você percebeu alguma diferença em relação a nível de aprendizado? Mesmo que você tenha achado que é deficiente, né, o EAD, porque é mesmo, Sim. mas a questão entre você e os seus colegas de classe online ali, em relação a nível de entendimento, de conteúdo, você achou que o curso de auxiliar veterinário te influenciou, te ajudou, né, nessa questão inicial aí do seu curso de medicina? Sim, ajudou muito. Porque, assim, as primeiras aulas, né? São praticamente a introdução, né? É Uhum. explicativo, aí explica o básico do básico. E assim, tudo que estava sendo explicado, nada mais, nada menos que era aquilo que eu já tinha feito. Exatamente. Então, tipo assim, as pessoas que estavam ali nas aulas, elas entram cruas, porque elas não têm nenhum tipo de conhecimento. Elas estão entrando às cegas também. Uhum. Elas vão começar a aprender ali. Não sabe nem o que significa parâmetro clínico. Exatamente. Então, tipo assim, Aham. elas estão totalmente cruas, elas não sabem nada, não têm noção de nada. Então, muitas das vezes, as coisas que os professores falam durante as aulas, eles se questionam por não saber, Uhum. né? Então, tipo assim, aquela introdução da faculdade e tudo,
tem uma diferença muito grande quando você já tem o curso de auxiliar. Uhum. É uma coisa que meus Isso alunos, ajuda muito, tá, eles gente? sempre falam. Uma próxima, eu vou até ver se a gente traz uma outra aluna nossa no podcast também, que ela tá fazendo a faculdade de medicina veterinária agora também. E uma coisa que ela me falou pelo WhatsApp, né, que ela conversa comigo, fala: Aline, eu tô adorando, você não tem noção. O que você ensinou dentro de aula, eu tô aprendendo nos primeiros semestres de Sim, faculdade. aprende tudo nos primeiros. E assim, ela fala, eu estou tendo facilidade justamente porque eu já vi. Enquanto tem gente desesperada, Isso, eu já passei, né? exatamente. E é muito bom. Se tivesse esse curso na época que eu fiz a minha faculdade, eu teria feito o curso primeiro. Porque, gente, eu penei. Mas Como eu gente, entrar sofri. 100% cru não é legal. Não Nossa, é legal. gente, sofria demais, não entendia nada, do nada de parâmetro, não sabia o que que era normocorado, o professor falava normocorado, o que que é E aí você fica tipo assim, o que tá dizendo? O que que é isso, Deus? Parecia uma linguagem diferente, né? Então, essa Sim. introdução, esse contexto do É, curso é maravilhoso. Nossa, eu Então, queria quando ter a feito. pessoa inicia na faculdade e a pessoa que tem o curso de auxiliar e a pessoa que não tem, são coisas totalmente diferentes. O auxiliar veterinário, geralmente, os meus alunos que são auxiliares veterinários, que estão fazendo medicina veterinária, eles são os monitores. Então, assim, eles conseguem as bolsas para monitoria, para poder auxiliar os colegas que não sabem. É, Ganham um dinheirinho para sim. isso e já estão mais avançados, né? Isso faz muito bem pro E outra currículo coisa também que é muito importante a gente falar, que muitas pessoas já me perguntaram também sobre a diferença de estagiário e auxiliar. Uhum. Gente, estagiário é exatamente isso que a gente está dizendo agora. Ele está ingressando na faculdade, ele não tem conhecimento sobre a área o suficiente para entregar um trabalho de um auxiliar. O auxiliar, quando ele vai trabalhar na área, ele já está formado, ele já fez o estágio, ele já passou pelo processo de estágio que aquele estagiário está passando. Então, ele tem que saber o que ele está fazendo. Com É certeza, uma a diferença responsabilidade muito dele. grande. Eu vou virar para um auxiliar e vou pedir uma função, e ele vai saber fazer. O estagiário não, porque ele está ali para aprender. E Ele tá outro ponto estagiando. também, quando você pega um estagiário de medicina veterinária, esse aluno está no quinto, sexto, sétimo período, e eu falo para você com fidelidade, porque foi o que aconteceu comigo. Se eu não tivesse feito um estágio fora da universidade, um estágio por conta própria, eu chegaria ao meu 8º, 9º período sem ter canulado um animal, Isso ter acontece. coletado sangue. Então, você pega estudante de medicina veterinária como estagiário, aí no 8º, 9º período, a pessoa não sabe coletar um sangue, ela não sabe colocar um animal no acesso venoso, ela não sabe parâmetro clínico. Já foi passado, mas a pessoa não sabe, porque dá prioridade para outras coisas. Então, é uma pessoa que realmente ela está estagiando, ela está aprendendo. Exatamente. E muitas vezes, quem ensina para o médico veterinário que está ali estagiando é o auxiliar veterinário. Eu mesma aprendi a canular um animal com um auxiliar veterinário. Não foi com o meu professor dentro da universidade, foi com um auxiliar veterinário. Eu agradeço demais ele por isso até hoje. Eu já ensinei muitos veterinários também, tipo, canular, fazer várias coisas. E isso acontece, porque a gente está numa prática muito mais ativa do que até o próprio veterinário. Com certeza. O veterinário, muitas vezes, ele está na consulta, a gente está tendo contato direto com o animal. Então, muitas das coisas que tem que fazer com o animal é a gente que está presente. É igual enfermagem, É a gente que faz, sim, é a gente que faz. Pois é. E isso aí é um ponto muito importante, né? Não tem como você comparar um estudante, um estudante de medicina veterinária que está estagiando com um auxiliar veterinário formado. É impossível. Sim. Clínica que faz essa comparação aí não tem noção nenhuma do que é ser um bom profissional. Não. Do que é ter um bom profissional trabalho, né? Não tem jeito. Thaís, então, para concluir esse podcast nosso aqui, né? Obrigada pelas informações, pelo conhecimento que você passou. Gostei muito do nosso papo. Você sabe que eu te amo de coração, Também. né? Sempre desejo seu sucesso aí, sempre mais, né? Nunca estagne, porque você tem a capacidade de ser muito maior, né? Você já é grande hoje, vai ficar muito maior lá na frente, né? E o que você falaria para Thaís lá de 2018, 19, que estava voltando de Goiânia para poder fazer o curso de auxiliar veterinário. Se você pudesse falar alguma coisa com ela hoje, o que você falaria? Eu falaria talvez a mesma frase que eu escutei quando eu tava voltando. Eu lembro que nesse dia eu tava super desesperada, eu tinha recebido uma pior notícia na minha vida. E eu tava voltando para fazer o curso, né? E aí uma senhora, tipo, me viu na rua e falou, vamos lá em casa tomar um café. E aí eu falei, não, eu tô trabalhando. Ela falou, não, é super rápido, eu preciso conversar com você.
E aí ela falou, tipo, ela falou assim, uma coisa muito aleatória, assim, ela falou. Não, mais aleatório que uma senhora que É, fala no meio da rua te chama pra tomar café. exatamente. Aí eu falei assim, gente, super aleatório, mas eu tava tão assim pra baixo e pensando, eu tenho que voltar pra estudar. Aí ela falou assim, não desista de nada que você tá fazendo agora. Tudo o que você queria vai acontecer. Mas se você mudar uma rotina, você pode perder tudo. Então não mude nada do que você tá fazendo. E aí eu fiquei me questionando, eu pensei, o que eu estou fazendo? Isso, gente. E aí eu pensei, o que eu estou fazendo? E agora? Será que eu tenho que voltar? Será que eu não tenho? E aí eu falei, não, mas você podia ser um pouco mais clara. Ela falou, só segue seu coração. E eu falaria a mesma coisa. Pra você seguir seu Seguir meu coração. coração. Deu certo seguir o coração? Eu acho que deu muito mais que certo. Ai, graças a Deus, fico feliz demais de ouvir isso, tá? Thaís, eu te agradeço muito pelo podcast de hoje, tá? A gente tem uma lembrancinha pra você sempre lembrar da gente aqui. Obrigada. Claro que você é uma pessoa que a gente não perde contato nunca, né? Porque a gente Sim. guarda você no coração, a gente torce pelo seu sucesso sempre aí. E eu espero que você tenha gostado desse podcast nosso. Eu amei o podcast. Pra contar um pouquinho da sua história. Mostra pros seus amigos também, indica a Sim. escola sempre, porque a gente tá aqui pra poder Eu transformar a vida. Eu indico todas as vezes que eu tenho oportunidade de indicar, eu sempre indico. Eu fico muito feliz, gente. Gente, a gente vai ficando por aqui com o nosso podcast. Espero que vocês tenham aprendido muito com a Thaís. Vocês veem que é uma história de vida maravilhosa, tá? E aguardo vocês até o próximo. Um abraço.